Olá, querido, olá, querida. Seja bem-vindo à Comunidade Evangélica Vida em Aracaju Online, a SEV Online. A partir de agora nós estaremos adorando ao Senhor juntos e será um prazer ter você conosco até o fim. E olha, eu gostaria de pedir que você desde já copie este link e convide outras pessoas para estarem conosco, cultuando ao Senhor neste momento tão importante. Eu tenho certeza que Deus fará milagres acontecerem na tua vida, que há um presente especial da parte de Deus para você. Então fique conectado com a gente, lute aí, batalhe, transforme o lugar onde você está num templo de adoração ao nosso Deus. E olha, com certeza vai ser um prazer estar com você até o fim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Graça e paz, queridos, estamos aqui em mais uma quinta-feira do discipulado. Seja bem-vindo à Comunidade Evangélica Vida Online, a SEV Aracaju. E é um prazer que você esteja conosco e permaneça até o fim. A partir de agora estaremos orando e ministrando a palavra de Deus para o nosso crescimento e edificação. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também existem vários outros textos que mostram para nós que a palavra é importante para minimizar os nossos erros e fazer com que nós encontremos o caminho do sucesso. Então, seja bem-vindo a esta jornada. E eu quero que você convide as pessoas que você puder convidar neste momento, copiando o link, enviando para as suas redes sociais, colocando nos seus grupos de WhatsApp, porque isso estará atraindo pessoas para aprenderem com a palavra de Deus e junto conosco cresceremos, todos nós nos envolveremos, na verdade, nesse ciclo de crescimento saudável para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu quero orar com você e quero pedir que você feche os teus olhos, porque nós estaremos introduzindo com a oração, pedindo a Deus a graça dele sobre nós, agradecendo primeiramente por todas as vitórias que o Senhor já nos concedeu e principalmente por quem ele é. Porque a importância, a relevância do Senhor não está naquilo que Ele faz, mas em quem Ele é, na importância dEle para nós. Então eu quero que você ore comigo no lugar onde você está, transforme esse ambiente em um templo de adoração ao Senhor. E convide as pessoas que estão na sua casa, ao seu lado, e em outro lugar onde você esteja, se há alguém, convide para assistir com você este momento importante. Olha, nós vamos falar sobre o poder do perdão. Então fica com a gente até o fim, porque eu tenho certeza que será uma palavra libertadora, uma palavra de restauração na tua vida. Estamos numa série falando sobre poderes, que a Bíblia ela nos revela e que são instrumentos de Deus para o nosso crescimento e o nosso avanço. Sendo assim, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te engrandecemos pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de poder viver o dia de hoje, de ter a oportunidade de falar do teu amor e ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, as tuas instruções. Gratidão, Pai, pela tua presença permanente ao nosso lado, porque o Senhor marca o nosso dia, o Senhor faz a diferença, Senhor, na nossa existência. Gratidão é o sentimento que nos envolve neste momento, por ter o Senhor ao nosso lado, por poder chamar pelo Senhor a qualquer hora do dia ou da noite e saber que o Senhor nos atenderá. E também, ó Deus amado, por poder, ó Deus, glorificar o teu santo nome e te exaltar publicamente. Isso para nós é motivo de muita alegria. Gratidão pela vida dos nossos familiares, por nossa família, Senhor, por aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão mais distantes, mas que o Senhor de igual forma tem guardado, protegido, livrado, abençoado nesse momento tão desafiador que a humanidade está vivendo. Estamos vivendo dias maus, Senhor, estamos vivendo dias difíceis e o fim está chegando. É certo, Senhor, porque as revelações que as Escrituras elas contêm estão se cumprindo passo a passo, vivendo aí o fim desta pandemia, o início de guerras que podem até alastrar-se de uma maneira, Senhor, que domine e tome até o mundo inteiro, ou seja, que envolva os países do mundo. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que nos prepare para este momento e nos guarde, nos proteja, nos faça, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que sejamos, aqueles que o Senhor quer que nós sejamos, nos levanta, nos ergue para este grande exército que está prestes a enfrentar o fim. Ó Deus, eu peço ao Senhor, neste momento, que a tua igreja no Brasil, ela seja avivada, seja despertada para algo muito maior, nesse momento tão desafiador que o Brasil está vivendo também, inflação, ó Deus amado, preços altos,
Estamos vendo taxas elevadas de uma série de itens, ó Deus. Estamos vendo também a tentativa de sabotarem o governo do presidente Bolsonaro. Seja sobre o teu filho, abençoa não apenas a ele, ó Deus, mas toda a família dele. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, todos os líderes que estão ao lado dele no ministério, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma na tua mão a vida do teu filho, ó Deus, converte o coração dele. Eu tenho certeza que, como Ciro, o Senhor o colocou para ser um libertador na nossa nação, contra a corrupção, contra as ideias e ideologias que vão de encontro à sua palavra, mas de forma negativa, tentando fazer com que a Bíblia perca a força. Em nome de Jesus, Senhor, usa a autoridade, ó Deus, do presidente da República, dos ministros, Senhor, dos secretários de governo, e até, Senhor, daqueles que estão em outras esferas, que também estão ligados, direto ou indiretamente ao governo, que eles possam ser abençoados, tocados, e de uma maneira especial, que eles possam também se levantar a favor das Escrituras Sagradas. Que o Brasil seja um exemplo, Senhor, o berço do avivamento. Não permita que leis que autorizam o aborto, que leis que autorizam a relação sexual entre pais e filhos, leis que até mesmo, Senhor, estão gerando nas escolas conflitos, Pai, em relação à sexualidade das pessoas, das crianças. Senhor, não permita que estas leis, elas sejam aprovadas no Brasil, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor criou o homem como homem e a mulher como mulher. Senhor, em nome de Jesus, não permita que no Brasil exista flexibilidade com esta questão, que é um princípio, Pai, gerado por Ti desde a criação, da formação de toda a humanidade. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero pedir que o Senhor nos revista com graça como igreja para lutar neste momento contra o mal, contra estas ideias satânicas, Senhor amado, que querem perverter as Escrituras Sagradas, querem, ó Deus, jogar no lixo aquilo que o Senhor instituiu. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vemos que vários países que adotaram estas leis, esses princípios contra as Escrituras, estão falindo, estão quebrados moralmente, economicamente, principalmente, ó Deus, no aspecto espiritual. Não deixe, Senhor, que o Brasil viva isso. Por isso, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que neste ano eleitoral, um ano de um pleito tão importante, ó Deus, que envolve a esfera estadual e federal, Senhor, não permita, ó Deus, que as pessoas colocadas nesses lugares, elas sejam, ó Deus, usadas pelo inimigo, mas que sejam aqueles que o coração e a mente estão voltados para as Escrituras Sagradas. Revela, Senhor, a corrupção, para que eles possam, Senhor, pagar devidamente diante da lei pelos seus atos, ó Deus, e não saiam impunes, como se isso fosse uma prática normal e saudável para uma nação como o Brasil. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo um Brasil próspero, abundante, que as pessoas que por conta da insatisfação abrem a boca para amaldiçoar, percam a força, que estas palavras não tenham autoridade sobre a nossa nação brasileira. O Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. O Brasil é uma terra abençoada, próspera, abundante, que será bem sucedida e que crescerá exponencialmente nos próximos anos, em nome de Jesus Cristo, e será o berço do avivamento mundial. Levanta líderes, ó Deus, cristãos autênticos, homens e mulheres comprometidos contigo, com a oração, com o envolvimento com a palavra, meu Deus. Não permita, Senhor, que o diabo sabote, ó Deus, as igrejas evangélicas, ó Deus, os cristãos de um modo geral. Em nome de Jesus Cristo, que haja uma mudança, Deus, radical neste contexto, para que líderes, ó Deus, se levantem numa unidade, ó Deus, de acordo com as Escrituras, para bradar e não aceitar, ó Deus, o que o mundo está lançando contra nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que haja um boicote, Senhor, bem veemente da parte dos cristãos em relação a tudo que promove, Senhor, ideias, ideologias, ideais que vão contra as Escrituras Sagradas. Afinal, a Tua palavra mostra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que não são com Ele são contra eles, aqueles que não estão ao lado dele estão contra ele. E a verdade é que muitos, Pai, apesar de se mostrarem aparentemente
como aliados da palavra, do Cristo verdadeiro, do Evangelho da paz e da vitória, ó Deus, com as suas atitudes mostram algo muito contrário, como aqueles que se levantam contra o Evangelho. Então, em nome de Jesus eu peço, meu Deus, faz algo extraordinário que mude este quadro. Senhor, restaura, Senhor, o que aconteceu em Petrópolis, ó Deus, as vidas atingidas, as famílias que foram, Senhor, ó Deus, atingidas e até danificadas, não apenas no aspecto material, mas principalmente, Senhor, nas suas emoções e, ó Deus, na perda de entes queridos, ó Deus, algo irreparável. Por isso, no nome de Jesus eu peço que o Senhor, ó Deus, levante voluntários, levante pessoas que continuem assistindo, ó Deus, estas famílias e aqueles que de um todo, Senhor, acabaram sendo, ó Deus, atingidos por aquela catástrofe. Também peço ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe aqueles que de igual forma foram atingidos na Bahia, em Minas Gerais, em outros estados do Brasil, que o Senhor os restaure, o Senhor os abençoe, meu Deus, e console o coração daqueles que estão vivendo este luto, talvez alguns até por não terem encontrado os corpos dos seus familiares, que desapareceram em meio a esta catástrofe, que morreram, mas não têm nem a possibilidade de serem velados, de serem sepultados dignamente. Meu Deus, eu imagino, Senhor, não consigo nem sentir e saber a proporção desta dor, mas só de imaginar, meu Deus, algo, Deus amado, aperta o meu peito, o meu coração, e eu sei que só o Senhor tem o bálsamo que consola, o bálsamo que conforta. Por isso, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor vá de encontro, Pai, a estas famílias, e de igual forma, Senhor, as famílias, ó Deus, que perderam familiares, seus entes queridos, nesta guerra que já está, ó Deus, se alastrando e crescendo entre a Rússia e a Ucrânia, com o envolvimento de outros países neste conflito. Quantas pessoas foram atingidas, Deus, pessoas inocentes, Pai, por conta de um ideal de um governante, Senhor, da ideia que ele colocou em seu coração, em sua mente, e quer perseguir de forma cruel. Meu Deus, o Senhor tem poder para mudar isso. Existem pessoas na Ucrânia e também na Rússia, Pai, em diversas outras partes do mundo, que estão dobrando os seus joelhos para clamar ao Senhor. Eu sei, ó Deus, pelas Escrituras Sagradas, que em todo tempo que um povo se dobrou diante de Ti, o Senhor respondeu dos céus. O Senhor libertou o povo quando eles estavam no Egito e clamaram ao Senhor. O Senhor libertou, Pai, o povo quando eles foram cativos de diversas outras nações, quando eles estiveram na Babilônia, sendo, ó Deus, cruelmente sacrificados. O Senhor se levantou para livrá-los. Meu Deus, estamos rogando ao Senhor por misericórdia, que o Senhor, ó Deus, se levante mais uma vez e mude, ó Deus, o curso, Senhor, deste conflito que está se estendendo sobre o mundo, Pai, e dividindo opiniões e, infelizmente, ó Deus, gerando possíveis sequelas que são maiores do que podemos imaginar. Ó Deus, eu profetizo uma mudança radical neste contexto, mas de qualquer forma, Pai, que nós, enquanto servos, filhos do Senhor, continuemos, ó Deus, firmes, sendo guardados por Ti, aonde quer que o Teu povo esteja, que seja desta forma, Pai, que eles vivam. Senhor, em nome de Jesus, eu Te agradeço por estares me ouvindo, peço que nos perdoe, Pai, ó Deus, as nossas culpas, os nossos pecados, mas, ó Deus, que também nos dê a capacidade de perdoar. Revela-nos na palavra, Senhor, nesta noite gloriosa, que nós possamos, ó Pai, aprender. Revela-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, Pai, que conheçamos, para irmos mais fundo nesse processo de restauração que o Senhor está iniciando neste momento da nossa vida, e que nisto seja o Teu nome glorificado sobre todos nós. Eu quero, ó Deus, Te agradecer e abençoar os que estão conosco e aqueles que através, ó Deus, deste canal serão atingidos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, como eu falei, o tema, o poder do perdão. Falamos sobre o poder da influência, o poder da oração, o poder da fé. Estamos falando hoje sobre o poder do perdão. Vimos o poder também, queridos,
que há em cada um de nós manifestado pela graça do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e nos deu várias ferramentas poderosas que, se usarmos, farão diferença na nossa vida. E hoje eu quero falar exatamente sobre o poder do perdão. O perdão não é algo simples, não é algo tão fácil, porque necessita primeiramente de um desejo muito forte do nosso coração de restauração, de reparação, inclusive de reparação de danos. E nós temos na Bíblia diversos contos, diversos momentos que isto é revelado, palavras que narram experiências fortíssimas, e dentre muitas eu escolhi a que está em Gênesis capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 4, que mostra a experiência vivida por Jacó e Esaú, dois irmãos que se separaram, que se dividiram e que passaram a se odiar mortalmente. Eu quero contar esta história para você e ver como o perdão é poderoso para mudar o quadro, para trazer restauração, até mesmo para alianças quebradas. No versículo 1 diz assim: E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e os seus filhos atrás. Porém a Raquel, José e os derradeiros colocaram atrás. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Um final muito feliz e extraordinário, porém diante de um conflito que durou décadas. A palavra nos mostra que num dado momento o ciúme que Jacó ele possuía de Esaú, que era mais querido do pai, e Jacó consequentemente era mais querido pela mãe, isso causou uma divisão entre eles. Então gerou um ciúme muito forte, e o ciúme que Jacó trazia dentro do seu coração e não era revelado, não fora contado, fez com que num dado momento, diante de ideias que certamente ele maquinava em sua mente, em seu coração, ele aproveitasse a oportunidade para trair o irmão e obter dele o que ele tanto queria, ou seja, obter de Esaú o que Jacó tanto desejava, que era a bênção da primogenitura. Uma questão importante de ser observada é justamente o fato de que Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. Então veja que por questão de talvez minutos, Esaú saiu primeiro, e isso trazia algo no coração de Jacó, uma insatisfação muito grande, apesar de serem irmãos e ainda gêmeos. Mas o comportamento dos dois era completamente diferente. Esaú era um homem caçador, era um homem mais bravo, talvez até se destacasse mais por esta força física, por esta maneira de ser, e isso agradava mais Isaque, que era o pai deles. Por outro lado, Jacó era mais caseiro, provavelmente era mais da plantação, da agricultura e de outros trabalhos que não eram tão destacados como os de Esaú. Daí nasceu esta rivalidade, porque o pai mostrava claramente o seu apreço maior por Esaú, e consequentemente a mãe acabou cobrindo Jacó com seus afagos, por sentir que ele era desprezado pelo pai de certa forma. Com isso, queridos, um dado momento, Esaú chegou muito faminto de um período de caça, haja visto que caçar naquele momento não era algo tão simples e fácil, não era algo rápido, porque poderiam levar horas e talvez um dia inteiro até que a presa ela fosse abatida e eles conseguissem levar esta carne para casa para alimentar a família. Este era o trabalho da maior parte dos homens para manterem a casa abastecida, salvo também aqueles que alimentavam-se do rebanho criado. Mas no caso de Esaú, estava caçando, e eu imagino que foi um dia bem árduo, porque o texto mostra que ele chegou de volta para casa, deparou-se com Jacó, e Jacó estava preparando um guisado,
algo que com certeza foi tão bem preparado que o bom cheiro que estava sendo exalado, né, aquele maravilhoso perfume da comida, estava aguçando a fome de Esaú de maneira tão intensa que ele disse que daria de tudo para comer aquela comida. Daí então Jacó se desperta para o que o seu irmão havia dito e aproveita-se da oportunidade e troca com ele, faz uma permuta, algo que com certeza Esaú imaginou que fosse apenas um blefe, uma brincadeira do irmão, e acabou respondendo de forma positiva ao anseio de Jacó, que disse: olha, eu lhe dou de comer se você me der o direito da primogenitura. Gente, é algo muito sério. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que dizemos, com aquilo que fazemos, porque às vezes até em tom de brincadeira liberamos palavras que podem gerar consequências no futuro, tanto no aspecto espiritual como no aspecto físico. E foi isso que aconteceu. Esaú não mediu o que ele estava dizendo, e pela fome que ele estava, ele foi aguçado em seus sentidos e perdeu a razão, perdeu, aquele controle, o equilíbrio, e deu a Jacó o direito. Mas eu acredito que ele nunca havia imaginado que ele chegaria na velhice do pai e se apresentaria para tirar, porque Jacó, ele precisaria da bênção do pai na transição. Toda vez que um homem estava envelhecendo ou já estava doente e entendia que poderia morrer, ele abençoava o primogênito para que esse assumisse então a continuidade da família, a responsabilidade do patriarcado dentro daquela geração, daquela genealogia. Tanto que quando nós vemos o registro da genealogia bíblica, você vai ver sempre que o primogênito é que é citado em cada geração, em cada linhagem. E é muito interessante notar que Jacó teria que preparar algo mais para conseguir que o pai, ele desse a bênção, abençoasse no lugar de Esaú, porque os dois, apesar de serem gêmeos, pelo que a palavra nos mostra e descreve, fisicamente cada um era bem diferente do outro. Ou seja, ele teria que articular um plano, e nesse momento ele piora mais as coisas. Jacó já estava aproveitando-se do seu irmão, e em um segundo momento, uma vez que ele ouviu de Esaú que a bênção seria dele, ele também aproveitou-se das debilidades do pai, que já estava cego, envelhecido, e não poupou a oportunidade quando chegou a hora de Isaac fazer a transição. E a mãe acabou ajudando. Isso é um problema muito grande, gente. Nós vemos aí que a coisa foi maquinada e gerou um problema que ele cresceu ainda mais. Já tínhamos a visão clara de um problema, e aí ele cresce quando há um pacto, uma compactuação de outras pessoas. E nisso, o que nós vamos encontrar aqui não é mais e nem menos do que um conflito onde Jacó engana o pai o abençoa, ele toma a bênção da primogenitura. Quando a coisa vem à tona, já não havia mais como reverter, porque o processo aconteceu enquanto Esaú estava fora. E quando Esaú chegou em casa e foi falar com o pai, aí então Isaac, mesmo debilitado, percebe que ele acabou abençoando e liberando a primogenitura sobre o filho que não era o primogênito, sobre Jacó. Esaú se enfurece. Queridos, aí começa uma saga terrível, e é onde nós vamos entender as consequências de algumas atitudes que nós cometemos ao longo da vida, sem medir o que isso pode trazer como prejuízos para a nossa vida e até para a nossa família em um futuro próximo. Daí por diante, quando Esaú ficou sabendo o que Jacó havia feito, e que aquilo que parecia uma brincadeira, na tentativa de alimentar o seu anseio, o seu corpo que precisava de comida, ele acabou de fato sendo enganado. Esaú, ele se enfurece e diz que iria matar o seu próprio irmão. Criou um ódio, literalmente um ódio mortal por Jacó. E nesta perseguição, Jacó, ele precisou fugir e foi para as terras da família, daqueles que eram os parentes da sua mãe, foi viver nas terras
do seu tio chamado Labão. Por lá ele passou 20 anos. A Bíblia nos mostra que quando este fato aconteceu, Jacó e Esaú estavam com aproximadamente 40 anos de idade. Imagine agora que diante disto, uma fuga seria necessária, uma perda daquele vínculo familiar para tentar a vida em outro lugar, uma vez que o seu irmão desejava matá-lo. Esaú não ficou sabendo para onde Jacó foi, mas ficou procurando por ele durante décadas. Mas nesse ínterim, Deus trabalhou a vida dos dois. E aí nós vamos ver que se não fosse uma intervenção divina, queridos, aquela família teria sofrido algo muito terrível, que com certeza estaria trazendo implicações para a genealogia de Jesus. E é bom frisar este fato, porque vemos que o diabo ele se aproveita de oportunidades. Ele é um oportunista. Nós precisamos estar atentos a isso, porque ele conhece os nossos passos e ele está sempre se adiantando para tentar de alguma maneira danificar o projeto futuro que Deus tem para a nossa vida. Eu quero que você levante a mão aonde você estiver, se você está entendendo esta palavra, porque eu quero profetizar na sua vida que neste momento Deus estará quebrando todas as amarras do diabo que lançou sobre a sua vida, sobre a sua família, maldições através de atitudes que não foram pensadas. Que isso seja quebrado em nome de Jesus. Receba isso aí na sua vida em nome de Jesus, que a restauração comece neste momento. E é importante que você entenda também quais são as atitudes que você tem que praticar para que existam mudanças significativas na sua vida, na vida da sua família, diante do que aconteceu em um passado. Aqui está então um momento em que Jacó constitui família. Ele é enganado da mesma forma que ele enganou. Ele foi enganado pelo seu tio, e ele desejou uma pessoa, uma das suas primas, e o tio disse que daria. Depois, na hora H, deu a outra filha, que seria a outra prima, enfim. E aí Jacó permaneceu 20 anos até que ele concretizasse o seu ideal de casamento, de constituição de família. Mas nesse período Deus foi trabalhando, Deus foi quebrando o coração. Sabe por quê? Porque Jacó provou tudo que ele havia feito em dobro. Se em um momento ele teve uma atitude contra o seu pai e o seu irmão, em um outro momento essa atitude se multiplicou por décadas, até que ele realmente pagasse por tudo que fez. E aí nós vamos entender um princípio bíblico, que é a lei da semeadura. Gente, esta lei é irredutível, é inegociável, não tem como mudar, é imutável. Tudo que nós fizermos trará sobre nós consequências, boas ou ruins, isso nós veremos adiante. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. E a verdade é que ninguém pode afastar as consequências das nossas atitudes. Então nós vamos observar que o que Jacó fez se multiplicou sobre a vida deles, e deles, porque a família também sofreu, é claro, mas se multiplicou sobre a vida dele nas atitudes do próprio Labão, que o enganou enquanto pôde. Num determinado momento, 20 anos passados que ele estava em Padã Arã, nós vamos entender que Deus teve misericórdia e disse: olha, volte para casa, para a tua terra, para a sua parentela, e eu estarei contigo. Deus começa um processo de restauração a partir desse momento. E na viagem de volta, Deus começa a curar, a libertar Jacó. Mas é muito interessante notar que nesse ínterim, apesar da Bíblia não descrever as experiências que Esaú estava passando, Esaú, ele recebeu a bênção de Deus, o Senhor tratou a vida dele, porque aquele ódio se apaziguou, e a paz entrou no coração dele. E eu acredito que tudo foi desencadeado pela atitude de Jacó. O texto da palavra de Deus, ele mostra que quando Jacó estava retornando para a casa do seu pai, ele atravessou um lugar muito importante naquele momento de experiências com Deus, porque foi justamente nessa travessia do Vale de Jaboque que Deus visitou Jacó
para uma mudança no seu caráter, uma mudança na sua mentalidade, uma mudança dos seus sentimentos, uma mudança dos seus pensamentos. Gente, a restauração, ela depende de mudanças. A restauração é um processo que dependerá de questões que podem até ser consideradas por nós radicais, mas que teremos que vivê-las, experiências fortes e até de abrir mão ou abandonar alguma coisa que nos amarra, que nos trava, que nos impede de fluir ainda mais. E foi assim. Nesse momento da travessia, a palavra diz que Jacó, ele enviou, tudo que ele possuía, servos, animais, os seus filhos, suas esposas, adiante, e ele não atravessou junto, porque algo com certeza lhe chamou a atenção, ele sentiu algo diferente, e a palavra diz que Deus enviou um ser celestial que se apresentou a ele, e naquele momento Jacó viu a oportunidade que Deus havia dado a ele de mudar aquela situação. E houve, diz a Bíblia, um conflito, porque Jacó queria ser abençoado por aquele ser celestial, por aquele emissário de Deus, e ele teve um conflito. É claro que é algo que a Bíblia mostra para nós, que figura a resistência para que a bênção fosse liberada, é a questão da perseverança, até porque Jacó jamais seria páreo para um ser celestial. No entanto, nós vamos observar que aquele momento, ele mostra que Jacó estava interessado em ser um outro homem, em viver uma nova realidade. Gente, isso significa que este processo de restauração só irá acontecer com luta. Precisamos lutar, não será simples essa mudança que está para acontecer, ou que precisa acontecer na nossa vida. E assim, este ser maravilhoso, este anjo que estava com ele, disse: olha, eu vou tocar você. Tocou para que ele pudesse perder as forças dentro daquele conflito de resistência, porque aquele anjo deveria retornar para as regiões celestiais, mas disse: olha, a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, cujo significado é enganador, usurpador, mas será Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, o príncipe de Deus. Muito importante esta mudança que o Senhor realizou. É um processo tremendo, queridos, porque ele não teve apenas os seus sentimentos e pensamentos, as suas inclinações mudadas, mas o seu nome, porque o nome, ele trazia um sentido, um significado muito grande, muito importante. Apesar da nossa cultura não valorizar tanto isso, a verdade é que a Bíblia mostra que até naquele momento em que nós formos levados pelo Senhor, no arrebatamento, receberemos um nome novo, que seja a identidade de Deus para a nossa vida. Então há de ser tomado um cuidado muito grande quando se dá o nome para uma pessoa, porque você pode estar carregando essa pessoa com maldições. Mas naquele momento da transição, Jacó, ele faz uma declaração do reconhecimento da presença de Deus e chama aquele lugar de Peniel, o lugar do encontro dele com Deus. Que coisa maravilhosa. Pastor, mas onde está a questão do poder do perdão? Aí então é que nasce o momento em que as coisas tomam um outro rumo. O texto diz, como nós lemos, que depois que ele atravessou, saindo de Peniel, ele se depara com Esaú, mas o sentimento de Jacó era outro. No primeiro momento ele se acovardou e colocou na frente pessoas para que, caso a ira de Jacó se levantasse, como ele estava acompanhado de 400 homens, veja que era uma tropa, queridos. Como ele estava acompanhado de tantos homens, Jacó imaginou, na sua covardia inicialmente, que se houvesse de padecer alguém, seriam aqueles que estavam adiante, mas daí ele muda completamente a posição e vai à frente para se entregar ao seu irmão, se render, e o texto mostra que ele se humilhou 7 vezes. Aí está uma revelação profunda do número 7, que é um número de Deus, é um número que revela a essência e a vontade de Deus, as ações de Deus sempre se manifestam. Este número, ele está presente. E uma coisa que ele fez foi se inclinar, foi reconhecer
Naquele momento o que ele estava dizendo era: me perdoe, meu irmão, por aquilo que eu fiz, me perdoe por ter traído você, me perdoe porque eu tomei algo que não era direito meu, mas o fiz de forma enganosa, de forma terrível. E assim, queridos, nós vamos entender que começa um processo muito importante de quebrantamento, porque o Esaú que se aproximou dele já estava transformado. Então veja que Deus ele foi preparando as oportunidades, as circunstâncias, as ocasiões para que tudo fosse tão harmônico quanto Deus desejava. E eu quero dizer para você que precisa de restauração, que precisa se reconciliar com alguém, que invoque o nome do Senhor, que chame por Deus para que este processo aconteça. Porque de outra forma, queridos, não haverá uma mudança, não haverá uma restauração. O teu coração precisa se quebrantar. Ah, pastor, mas na verdade foram outras pessoas que fizeram algo contra mim. Mas está na hora também de você liberar o perdão. O perdão ele age como uma via de mão dupla. É necessário, queridos, aprendermos a perdoar os que nos ofenderam. E perdoar também, queridos, é algo que cura, é algo que restaura. E aprender também, queridos, a pedir perdão para aqueles que nós, de alguma forma, atingimos. É algo tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele aplica este princípio. E em Mateus 6,12, o Senhor, ele diz que nós precisamos ser perdoados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. De outra forma também, se eu não pedir perdão, eu não serei restaurado. Então há um contexto aí que envolve atitudes de ambas as partes. E entender isso é trazer para a nossa vida a saúde, os benefícios que foram de alguma maneira, queridos, afastados, com implicações pelas atitudes que cometemos. Não adianta tentar minimizar e encontrar certos e errados. Olha uma coisa tão importante na quebra da aliança: até a nossa oferta deixada no altar é rejeitada por Deus quando existe um conflito, uma separação entre nós e outras pessoas. Deus rejeita. A palavra diz que se há alguém que fez algo contra você e você se afastou dessa pessoa, no momento em que você for ofertar, pare antes de que sua oferta seja colocada no gasofilácio e vá até esta pessoa, procure-a para que haja restauração e assim então o Senhor ele possa receber a tua oferta, derramando a bênção sobre a sua vida. Só prospera, queridos, desta forma. Então é algo muito amplo. O poder do perdão é um poder, queridos, de reparação, é um poder de restauração, é um poder de destravamento, é um poder de cura. Veja como é completo. Veja como é completo e é algo muito profundo que precisa da nossa atenção. O perdão cura por quê? Porque ele cicatriza feridas abertas. Quando você vive este momento de reconciliação, o choro, queridos, a tristeza, o pranto, a raiva são apaziguados. Olha, Esaú odiou o irmão dele por 20 anos. E a atitude de Jacó mudou completamente aquilo que durante 20 anos só fez consumir a vida de Esaú e, consequentemente, trazer males sobre a vida de Jacó. Ouça Deus como Jacó ouviu. Chegou a hora da mudança. Seja curado em nome de Jesus. Gente, eu já presenciei diversos relatos, até por televisão, para vocês verem a dimensão disso na vida do ser humano, no cotidiano. Além de presenciar pessoalmente, presenciei esses relatos
de que pessoas estavam vivendo assim uma amargura, porque durante décadas viveram distanciados dos pais, revoltados com irmãos, porque quebraram alianças, porque perderam este contato, saíram magoados de casa, foram rejeitados, postos fora, e de repente, quando se deram conta de que aquilo estava trazendo apenas dor, destruição, e resolveram tomar uma decisão, aquela pessoa havia falecido ou faleceu sem que houvesse a possibilidade de reparação, e é uma ferida, uma marca. Nós já oramos por pessoas, já ministramos sobre pessoas que precisaram bradar, queridos, chorar, urrando, e declararam, queridos, não pessoalmente, porque a pessoa já tinha partido, mas verbalizaram o seu pedido de perdão para sentirem paz no seu coração, porque não fizeram a coisa em tempo. Então eu quero dizer, não espere o pior, não deixe para depois o que você precisa fazer hoje, não procrastine esta atitude de perdão, porque você precisa desta restauração agora, porque pessoas que se distanciaram de você e você delas, precisam deste perdão para que as coisas comecem a mudar. Olhe dentro de você e veja se não há nenhuma marquinha, nada que esteja aí aberto ainda. O perdão, queridos, ele destrava, ele libera para o crescimento saudável. A vida de Jacó, antes desse reencontro com Esaú e depois do reencontro com Esaú, foi completamente diferente. E eu tenho certeza que a vida do próprio Esaú também foi diferente, depois que ele se reconciliou. Houve choro, houve pranto, houve quebrantamento. Queridos, isso significa Deus destravando o que foi amarrado pelas atitudes erradas, pelo comportamento errado. Confesse a sua culpa a esta pessoa, restaure, não chegue com aquela atitude imponente, de orgulho, de chegar lá para decidir, como se você fosse o dono da verdade. Tem que haver humildade, humilhação. Aí está, queridos, o ponto auge da vitória de Jacó. Ele se humilhou, ele não chegou ali altivo, orgulhoso, prepotente, para dizer, olha, e isso e aquilo outro, eu estou com a razão, era bem assim, você abriu a boca, você falou que me daria, eu acreditei na sua palavra. Não, nunca haverá restauração se não houver, queridos, entendimento de que precisamos nos humilhar. A própria palavra de Deus, ela descreve que serão exaltados aqueles que se humilharem, mas serão abatidos aqueles que se exaltarem. Você decide, a escolha é sua. E por fim, o perdão, ele traz a restauração, ele refaz as alianças quebradas. Gente, Jacó pôde ver o seu pai nos últimos momentos. Olha que coisa forte. Ele pôde acompanhar o restante da velhice do seu pai. Tenho certeza que houve restauração, houve reparação. Olha que coisa importante. É triste dizer que Jacó, ele amargou uma experiência semelhante na vida dos filhos dele, porque foi a semente que ele plantou. Nós vamos entender mais à frente o caso de José e os irmãos, que já citamos outras vezes, venderam José com o intuito de matá-lo, na verdade, mas Deus o poupou de uma forma sobrenatural, porque havia um projeto maior, porque os irmãos invejaram. E olha aí a mesma situação se repetindo na vida do próprio Jacó. Então cuidado com as suas atitudes, acabe definitivamente com este mal, não permita que isso se arraste por mais tempo, porque o que vai acontecer é que essas alianças quebradas vão quebrar outras alianças futuras, e você vai viver um ciclo familiar de males que provavelmente não podem nem ser mensurados. E eu quero fechar mostrando a você o seguinte: isso tem que acontecer em todas as esferas da sua vida. Não importa que você seja pai e tenha que dizer isso para o seu filho. Se você precisa reconhecer, restaure a aliança que você quebrou com o seu filho. Não espere que o filho venha
se foi você que provocou, se você entende, se o Espírito Santo está falando contigo nesse momento. Não arrume justificativas, não tente se explicar, não existe isso. É mudar e mudar, queridos, porque há um bem maior por trás de toda essa mudança, que trará a felicidade, a paz, a realização que você precisa. Deixe de ser covarde agora, e vá procurar esta pessoa. Se você quebrou aliança com seus filhos, vá atrás deles. Se você quebrou aliança com seus pais, procure-os. Se vocês quebraram aliança, irmãos, procurem aqueles que foram atingidos. Não importa quem fez e o que fez, o que importa é o que vai acontecer a partir da sua atitude, porque Deus estará contigo neste processo, aleluias. Eu vou dizer a você que eu sinto neste momento algo muito forte sobre esta palavra, porque eu quero mostrar para vocês que neste tempo de fim, nós precisamos nos afinar, nos aliar ao desejo do coração de Deus para a nossa vida. Então, segura esta palavra, busque esta restauração, vá atrás, obedeça a ordem de Deus. Deus ordenou a Jacó: saia daí agora, volte para a sua terra e eu estarei contigo. Na mente de Jacó, ele estava correndo risco de morte, mas ele preferiu ouvir Deus, e as coisas mudaram a partir desse momento. Eu quero dizer para você: ouça Deus falando contigo agora, passe isso para outras pessoas, espalhe esta mensagem, porque ela é uma mensagem, queridos, que vai trazer saúde, que vai mudar, vai restaurar famílias. Nós estamos vendo estes conflitos, queridos, separando pessoas, dividindo lares, trazendo maldições terríveis, e o diabo, somente ele, é que está lucrando com isso. Que a bênção do Senhor seja sobre tua vida, sobre esta palavra, para que você seja curado, destravado e restaurado através do poder do perdão, da atitude de reconhecer o seu erro e buscar a restauração e a reconciliação. Repare e não espere que as pessoas te procurem, faça a tua parte, tenha coragem para tomar a decisão certa, atitude de vencedor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero orar com você, por sua família, por essa iniciativa. Não espere chegar os últimos dias, queridos, porque nós não sabemos quando a morte vai bater a nossa porta e vai nos ceifar. Faça isso já. Não fique planejando por meses, por anos, porque isso pode acabar ficando apenas no campo dos seus projetos, dos seus planos, sem ser concretizado. Mas faça agora. O Espírito Santo com certeza vai mexer agora nos seus sentimentos, nas suas emoções com essa oração, e vai liberar você para uma mudança, para aceitar que você precisa tomar uma atitude agora, para abençoar pessoas e ser abençoado, principalmente, em nome de Jesus. Oremos. Pai, eu quero nesse momento glorioso, em que esta palavra com tanto peso, Senhor, com tanta profundidade nos foi revelada, algo que nós precisamos ouvir e praticar, porque traz, ó Deus, saúde para a nossa vida, bem-estar em todas as esferas da nossa vida, e eu sei que só o Senhor tem autoridade para executar isto. Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que a partir de agora haja sensibilidade da parte dessas pessoas que estão recebendo esta palavra, Pai, para tomarem uma posição, porque a cura, Senhor amado, será realizada a partir desta atitude, porque o perdão, Senhor, cura, Ele tem poder para curar. Eu tenho certeza, Senhor, que esta atitude estará destravando as pessoas que deixaram de evoluir, que estão amarradas, contidas, atadas, porque infelizmente foram, Senhor, sabotadas, entraram, ó Deus, nesta rede do diabo, esta armadilha foi bem sucedida contra eles, e acabaram, Deus, danificando, Pai, o que o Senhor idealizou. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles sejam destravados, Pai,
Que o Senhor possa restaurar, ó Deus, os danos, ó Pai, reparar, ó Pai, aquilo que ficou como sequela. O Senhor tem esse poder. Eu acredito que a vida, Senhor, de Esaú, de Jacó, foi restaurada, a aliança deles, Pai, foi refeita. Eles voltaram a se amar, eles voltaram, Senhor, a viver em paz. Eu creio, Deus, que o Senhor pode fazer isto agora. Não importa quantos anos essas pessoas estão distantes, importa, Pai, que nesse exato momento elas tomem a decisão certa enquanto estão vivas, Senhor amado, para dar a possibilidade, para dar a condição, Senhor, de uma mudança radical. Ó Deus, que esses sentimentos ruins, destruidores, Pai, que mesmo que não admitamos, estão dentro dos nossos corações, que eles sejam, ó Deus, banidos. Quebra este lacre, Senhor, repreende isto, Deus, arrebenta, Senhor amado, para que possa, Deus, haver uma limpeza, uma purificação, uma mudança radical. Essas pessoas vão testemunhar a mudança que está começando a partir de agora, Pai, pelo poder do perdão, porque tua palavra é fiel e verdadeira e não volta vazia. Eu tenho certeza que eu vou ouvir os testemunhos, Pai, de famílias que voltaram, Senhor amado, a conviver, ó Deus, de casais que tiveram um relacionamento restaurado, de pais que tiveram, ó Deus, os seus filhos de volta para perto, porque se reconciliaram, de filhos que foram para próximo dos seus pais, irmãos que voltaram a conviver em paz. Famílias que foram, ó Deus, abençoadas. Ó Deus, que haja em nós, ó Deus, a coragem, a determinação, a vontade, acima de tudo, baseado na voz do Teu Espírito Santo que brada, que soa aos nossos ouvidos agora. E eu Te louvo por isso, Pai, crendo, Deus, que esta é uma noite especial, uma noite em que os céus se abrem, ó Deus, em que o inferno estremece pelo poder do nome de Jesus, porque o poder do perdão, Senhor, está sobre estas casas, sobre estas pessoas que estão passando adiante, ó Deus, esta mensagem, Deus, porque foram impactadas, ó Deus, confrontadas até mesmo, Senhor, pela verdade libertadora. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e entrego todas estas famílias, Deus, em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Que experiência forte, maravilhosa. Replique isso. Eu vou contar que você viralize este vídeo, esta mensagem que estará a partir de agora gravada, registrada no nosso canal Serve.Aracaju no YouTube. Deus abençoe sua vida. Sábado nós temos um mega pré-congresso de mulheres curadas. E eu quero que você participe, você mulher que está ouvindo, e convide pessoas. Faça contato e a pastora Denise estará te recebendo. E domingo estaremos dando continuidade à série Ativação. Deus está mexendo com a nossa estrutura, porque Ele quer nos refazer para vivermos o melhor tempo da nossa vida. Deus abençoe você, um grande abraço, fique na paz. Que maravilha, estamos chegando ao final de mais um culto. E eu agradeço a você que permaneceu conosco até agora. Quero dizer que este culto estará gravado no nosso canal no YouTube, Serve.Aracaju, e que você possa copiar o link, passar para os seus amigos, familiares, para que eles sejam abençoados tanto quanto você foi também. Eu quero agradecer a você e pedir que você retorne a estar conosco no próximo culto também, porque será uma maravilha. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, um forte abraço.